existe diferença entre um movimento e uma família. Existe diferença entre um movimento e uma família. Um movimento é temporário. Não bem estruturado. É esporádico. Evapora. Uma família é geracional. O movimento não é geracional. Se nós estamos aqui hoje, é que tivemos os nossos pais, avós, até tataravós lá atrás. Então nós viemos de algum sítio, porque uma família é geracional. É por isso que na minha casa, por exemplo, quando eu nasci, perguntei ao meu pai biológico: como é que te chamas? E ele disse: meu nome é Gabriel Guinze, Gabriel Joel Guinze Cutano. E quando eu tive o meu primeiro baby, ou seja, quando eu crescia, inclusive com a cédula de nascimento, lá estava escrito o meu nome: Honório Gabriel Cutano. Joel já não existe. O meu filho, Prince Honório Cutano, Gabriel também já não existe. Se calhar o filho dele vai ser chamado qualquer coisa Prince Cutano, Honório não vai existir. Mas existe um nome que está sempre lá presente: Cutano. Eu nunca vi Cutano. Meu pai não viu o Cutano. O pai do meu pai não viu o Cutano. O pai do pai do pai do meu pai não viu o Cutano. O pai do pai do pai do pai do pai do pai do meu pai também não viu Cutano. Esse Cutano, que já passam muitas gerações, nós nunca vimos, nunca ouvimos. Carregamos o apelido dele até aqui hoje. Os nossos nomes podem desaparecer no meio do baby, dos filhos e netos, mas o nome dele permanece. E somos muitos que carregamos o mesmo apelido, porque somos geracionais, é uma família. Igreja também é uma família. The church is a family, a divine family, uma família divina, em que nós todos carregamos o mesmo apelido, Cristo. Daí ficamos cristãos, aqueles que são como Cristo, cidadãos do reino. Era uma família pressupõe que haja um progenitor a partir do qual o ego traça a sua ascendência ou descendência em termos de parentesco. Quando você é perguntado, você diz: eu sou Macuagua, sou dos Santos, sou da Silva, sou isto. Você está a dizer que você sai de um sítio. Houve uma pessoa cujo nome ficou impresso
sobre todos que vão nascer naquela família. Porque uma família é geracional. Quando vocês entram na igreja e recebem a Cristo, são salvos, se tornam parte do corpo de Cristo. Vocês estão numa família. E a coisa que identifica uma família é que todos eles têm algo em comum. É o apelido. E não fugimos desse apelido. Recordo uma vez, estava com uns australianos em 2013. Chamaram a mim Honório Kutan. Kutan. Eu disse a eles, I'm not Kutan. You should pronounce it Kutani. That's how it is written. Because we are generational. We are a family. A family fights for the interests of their father. A família luta pelos interesses do seu pai. Mas os interesses do pai são o desejo do bem-estar dos filhos e netos. The interests of the father have to do with the well-being for his children and his children's children. Então, nós somos uma família. We are a family. Não, uma família pressupõe que haja uma voz. Não muitas vozes. Uma voz que norteia o curso dos eventos naquela família. Não vozes. In a family, there is a voice. That's why they call you the head of the family, because you have a voice. There is the voice, and then there are voices. Voices come from outside. The voice comes from within. As vozes vêm de fora, são barulhentas, atrapalham, mas a voz vem de dentro e orienta o desenvolver, o andar da família. E depois existem porta-vozes. Quando você já viu um diretor da empresa, ou um presidente da república, ou um ministro, ou um ministério, geralmente eles têm um porta-voz. O porta-voz do presidente da república não é a voz do presidente da república. Ele apenas carrega a voz do presidente. Ou seja, ele carrega para a mídia a voz do presidente. Mas quando o presidente aparece, o porta-voz já não carrega mais a voz, porque a voz chegou para falar por si mesmo. João Batista era ele era a voz de Jesus. Por isso, quando ele nasceu, o pai ficou mudo. Quando a mãe ficou grávida, o pai ficou mudo. E Zacarias só começou a falar quando João nasceu, porque João carregava a voz de Jesus. E nós somos uma família. A única forma que distingue você se é filho das nações ou não é se você vive de acordo com a voz do seu pai. Está a ver? Existem crianças da rua, crescem sem pai e sem mãe, e tornam-se agressivos, cortando a orelha de mulheres para arrancar brincos nas cidades, nos centros urbanos, porque não tiveram pai. Não ter pai é a coisa mais complicada na sua vida, a menos que haja alguém para cobri-lo. Existem também na igreja ou no espírito pessoas chamadas crianças da rua espirituais, que são pessoas que não têm pai espiritual. Alguém disse, existe um único pai que é Deus, certo?
Mas Deus, Ele exerce a sua paternidade para conosco por meio de alguém. Lembra? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ponto final. Então, essa é a minha identidade. Porque é a origem do povo de Deus. Então, todos na igreja precisam de compreender que, sendo filhos de casa, preocupem-se muito com a voz. Porque porta-vozes existirão e irão embora, mas a voz permanecerá. You need the voice. The spokespeople can come and go. Podemos substituí-los e mudá-los a qualquer altura, mas a voz permanece lá, nas entrelinhas. Se nós queremos ser uma família, precisamos de seguir a voz, não porta-vozes. Quando o porta-voz aparece, pergunta: porta-voz, você está a portar a voz do Pai ou não? Porque se não porta a voz do Pai, então os meus ouvidos estão surdos. Nós somos uma família. Quando você não tem pai, você sofre. Experimenta ver, quando você não tem pai espiritual, você sofre. Você não pode ter muitos pais, só pode ter um pai. Pessoas que têm 2, 3, 4, 5 pais espirituais são prostitutos espirituais. Não tem cobertura. São crianças de ruas espirituais. Você não pode crescer sem estar inserido numa família. Mesmo Deus pensou, para te trazer a este mundo, teve que te trazer dentro de uma família. A primeira socialização, chamada primária, é na família. E aqui é a nossa família espiritual. Nações para Cristo é mais que uma igreja, é mais, não é um movimento, é uma família. It's a family. Family. E não ser uma família, existem filhos. Não, os filhos, como é que você identifica um filho? O filho ouve a voz do seu pai. Lembra? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quer dizer, cada ovelha tem que ser treinada a decifrar a voz do seu pastor. The sheep should be trained to understand the voice of his shepherd. A minha pergunta é: você é ovelha de que curral? E quem é o seu pastor, espiritualmente falando? Quem é que te alimenta, que te instrui? Quem é o teu mestre? Quem é o teu pai? Who is your father? Show me your father. Mostra-me o seu pai. Isso importa. Ok, quem é o seu pai espiritual? Ok, quem é o seu mestre? Onde é que... Ok, Jesus Cristo, Ele apareceu na tua casa e te ensinou alguma coisa, alguma vez? Ou você viu Ele em algum lugar e apertou a mão dele? Como é que você conheceu Ele? Através da palavra. E a palavra caiu do céu na sua casa. Apanhou a palavra na rua, assim, na lata de lixo. Aqueles que sabem que são filhos, é um problema, porque está a ver, o pai só tem responsabilidades sobre os filhos da casa e sobre aqueles que estão debaixo da sua jurisdição. Os filhos têm ouvidos e ouvem a voz do seu pai. Podem vir muitos porta-vozes, mas não substitui a voz do seu pai, da voz do pai. Se importa? E o que te abençoa é a voz do pai. O que abençoou Jacó
foi a voz de Isaac. O que abençoou Isaac foi a voz de Abraão. The voice. E o que abençoou Abraão foi a voz de Deus. Então Abraão tornou-se pai deles. A origem da nação israelita. Nós somos uma família muito ampla e grande, mas nós temos que compreender, quando você vem à igreja, sábado, domingo, quarta-feira, você está a vir a uma família para ser incubado, para ser treinado. A sua bênção está ligada a um homem. Quer você creia, quer não. Deus nunca lhe vai abençoar sem lhe conectar a um homem. Nunca. Pode jejuar um mês no mundo da marcha, até emagrecer. A sua bênção está ligada a uma pessoa. Não a Deus no céu, a uma pessoa física, com carne e osso. O povo de Israel chorou 400 anos no deserto. Era escravo. Deus foi, espreitou, viu, ok, espera aí. Eu vou vos libertar, mas eu não farei o trabalho. Send them Moses. Enviou-lhes Moisés. A libertação deles dependia daquele homem, Moisés. Em Listra estavam quase a perecer. E Deus disse: Paulo, eu te enviei porque tem alguns aqui. O povo de Israel precisava de... Por que até agora os judeus são o povo mais rico do mundo? Não há povo mais rico que judeu, mesmo na América. Quem controla a América são os judeus. Por acaso, quem controla o mundo agora são os judeus. O maior sistema de segurança no mundo, em termos de inteligência cibernética, militar, é dos judeus. Por isso que os americanos importaram dos judeus, na pessoa dos judeus, a estratégia judaica. Porque são os mais ricos, mais poderosos, mais inteligentes do mundo. Porque eles carregam neles, até hoje, a bênção de Abraão, o pai. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoado serás ao entrar e ao sair, na cidade e no campo. E serás sempre cabeça e nunca cauda. Always. Como explicar que um pequeno país como Israel, no meio do Oriente Médio, é o país mais pequeno de Israel, muito pequenino, uma coisinha pequenina, está rodeado de inimigos, tem países ao redor que dia e noite planeiam enviar mísseis destruir Israel, não conseguem. O que há nesse pequeno país? Abraão. Deus faz acordos com os pais, não faz com os filhos. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Serei o teu Deus agora, mas sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. O Deus dos seus pais. The God of your fathers. A sua bênção está ligada à sua obediência. A sua obediência está ligada aos ouvidos atentos à voz do seu pai. Essa é a razão porque muitos de vocês podem vir à igreja. Mas por que a minha vida não muda na igreja? Por que eu estou na igreja há bom tempo que não muda? Até por trocar da igreja. Pensando que o problema está com a igreja. Enquanto há pessoas que testemunham de noite aqui, o problema é, se você não se posicionar espiritualmente para Deus, sua vida pode não mudar. A vida é muito fácil. Depende da obediência. Obedience. Aleluia. A voz do Pai. The voice of the Father. Uma irmã da cela de desempenho mandou uma mensagem para mim quando estava na Europa. Disse: temos saudades de ouvir o Pai dizendo: Jesus Cristo é o mesmo. Queremos ouvir a voz do Pai. Mas graças a Deus temos a voz do Pai nos DVDs, nos livros. Mas temos a necessidade de ouvir de novo, ao vivo, a voz do Pai. Igreja é uma família espiritual. Quando dissemos uma coisa, é não para nós, é não para todos.
sábado é um dia de culto tão importante quanto quartas e domingos. Então nós temos que vir quartas, sábados e domingos para ouvirmos a palavra. Algo que vocês vieram para cá hoje. Tudo quando precisam é de aprender e crescer. Não estou preocupado com quantas pessoas entram aqui dentro dessa igreja. Não é essa a minha preocupação. Estou preocupado com quantas pessoas estão a ser salvas nesta igreja. Não estou preocupado com quantas pessoas estão dentro, estão fora, não. Porque com quantas pessoas estão dentro do reino de Deus? Estão dentro do reino. How many people? What matters the most is not how many people come into the church here, but how many of them are being saved. Almas, souls. Porque esses que estão salvos ouvem a voz do seu Pai. Esses que estão salvos têm temor de Deus. Esses que estão salvos oram, jejum. Esses que estão salvos têm a Bíblia, estudam a palavra. Esses que estão salvos não faltam os cultos. Esses que estão salvos sabem semear. Esses que estão salvos apoiam o evangelho. Esses que estão salvos de seus irmãos. Esses que estão salvos amam os irmãos. Esses que estão salvos são humildes, temem a Deus. Não, são esses cujos nomes estão escritos no livro da vida. São esses cujos nomes estão escritos no livro da vida. Porque são esses, quando Cristo voltar, eu me orgulharei deles. Dizer, Senhor, combati o bom combate. Aqui estão os filhos que me deste nas nações para eu alimentar. Estão aqui. Vocês vão ficar surpresos por ver alguns que estão aqui que nunca foram filhos. Be surprised. Senhor, estes são aqueles que por eles eu vivia, e por eles eu estava disposto até a morrer por eles, ensinando, pregando dia e noite, investindo, curando, são esses, Senhor. E eles entrando lá, Nova Jerusalém Celestial, vendo Jesus cara em cara, vivendo com Ele para sempre. Oh, Lord. These are the ones who are saved, who will meet Jesus one day. São esses que importam. Não é quantas pessoas estão dentro. Não, isso não importa. Isso não é nada. Podem fazer parte do movimento. O movimento vai e depois para. Estou interessado. Quantas pessoas foram transformadas, nasceram, as vidas delas mudaram. Não só mudaram as condições financeiras de saúde, mas mudaram o caráter, o espírito. Quantas pessoas eu posso me gabar que onde trabalham, onde estudam, onde vivem, refletem os ensinamentos que nós damos aqui. Quando um dos meus docentes da UEM foi meu docente, depois foi meu colega de trabalho lá mesmo, que foi um dos meus tutores, depois eu trabalhei com ele na universidade. Ele procurou por mim. Ele veio aqui à igreja com a família dele. Estava sentado ali. Ele chorava quando me veio a ensinar. Ele disse, sabe de uma coisa, doutor Honório? Eu não. Ele disse, eu estou muito orgulhoso, I'm proud of you. Eu por quê? Ele disse, eu não sabia. Aquele jovem tão dedicado, tão entregue, que não faltava as aulas, que fazia os TPCs e que se distinguia entre os outros, estaria lecionando coisas de um outro mundo diferente daquele onde ele foi treinado secularmente. Ele disse, dos muitos estudantes que eu tive, tenho orgulho de si. Sério? Porque você nunca foi dor de cabeça para mim.
Mesmo quando era estudante, até mesmo quando você era leitor e depois docente. Nunca. I'm proud of you. É por isso que eu vim cá. Lá, eu era teu tutor. Aqui, você é meu mestre. Abençoa-me lá. Meu Deus. Pais ficam orgulhosos. Um dia sentei com meu pai, está ali. Eu disse a ele: o que você gostava? Era aniversário dele. Eu disse: ao chuva em Camila, o que você gostava de ter antes de Deus te levar? Ele disse: chama a mãe. Eu chamei a mãe, sentaram ali. Eles disseram: filho, o que mais pedirei? A minha alegria é ver você fazer o que está a fazer. Deus te abençoe. He said, son, you bring me joy, not tears. Esse filho, você me traz alegria, não tristeza, não lágrima. Ser orgulho para ele. Eu estou aqui parado aqui, ele está ali sentado. No coração dele, ele sente: aquele é meu filho, um anão. Estaria agora a ouvir que não, o Honório está na cadeia porque fumou suruma, porque cortou a cabeça de alguém, porque roubou algo, vamos sempre tingomondo, vamos sempre mavoco, vamos ir, ou não, fumou suruma, ou não, porque a desaimbangue, fica matito, não. Ele vê o filho está salvando bilhões de pessoas no mundo inteiro. Eu fui, ainda sou um dos filhos que desde que saí da barriga da minha mãe, a única dor que a mamãe teve de mim foi a dor de parto, mas desde que nasci, só alegria. Pergunta a ele como era o Honório quando ainda era criança, adolescente. Agora, vai dizer assim: foi o mesmo. Eu disse mesmo: vou trazer orgulho para os meus pais. Eu disse mesmo: antes de ser para mim, quero ser para aqueles que os meus progenitores. I want to be their pride. Será que vocês são um orgulho para mim? Filhos obedecem aos seus pais. Está na Bíblia. Porque eu vou prestar contas a Deus por cada um de vocês. É muito importante. Aquele que sabe que é filho, o que o meu pai diz? Qual é a orientação do pai? Porque pode vir muitos porta-vozes, falar muita coisa. O pai me enviou, o pai me mandou, mas o que o pai diz? Será que o pai, ao fim do dia, the father? O irmão está ali, abençoado, por quê? Porque ele ouviu a voz do pai. Está ali. Existe voz, existe barulho. Você pode estar numa igreja até envelhecer. Aqui não é. Essa não é uma igreja de virada para inteiros. Ok? Aí eu vou para lá porque quando eu morrer vai estar lá. Não, aqui não é para você. Aqui não é igreja de inteiros. Vai lá aqui, é muita gente. Será que eu não vou falar contigo aqui? Quer dizer, nem entrou na igreja, está pensando em morrer, nem entrou. Aqui não é para morrer, é para viver. Você não veio cá para morrer. You didn't come here to die. We are not supposed to bury you because you are supposed to live. Aqui não temos que te enterrar porque tu estás aqui para viver, não para morrer.
aqui, pá, será que quando alguém morre, como é que eles fazem? Quais são os procedimentos fúnebres? Aqui não há procedimento fúnebre, aqui há procedimento restaurador de alguém. Nós não estamos a pensar em andar em domínio, com saúde, com glória. Alguém está a pensar em morrer assim, quando se quer em caixa, vai em caixa, mas não fique despistado pelos porta-vozes. Fique concentrado na voz. Porta-vozes mudam, a voz permanece. Se importa. A sua bênção está ligada ao seu pai. Você tem que fazer um rastreamento. Quem é o meu pai espiritual? Ele disse, aquele que me enviou está comigo. O pai não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quando o pai está feliz consigo, sua vida fica alegre. O céu vai sorrir para si. Heaven will smile at you when you please the Father. It's important. Aleluia. Você tem que ter um pai. Se vê que não tinha pai, tem que ter pai. Porque no BI perguntam, qual é o teu nome? O apelido. É por isso que os europeus até começam com apelido. Apelido depois nome. Ah, meu nome é João, espera aí. Apelido? Ah, isso não importa, não importa. Espera, fica atrás, vai pensar bem. Quando tiver pai, é de voltar aqui. Ou arranja no caminho qualquer pai aí, arranja alguém. Ok, por ser meu pai, sim, ok. Vocês estão na universidade, nunca viram que mesmo nas listas começa primeiro com apelido, depois nome? Nos níveis superiores, eles reconhecem que você está engolido pelo apelido. É por isso que podem chamar do apelido. Quem é o presidente da América? Presidente Trump. Mas Trump não é presidente, o presidente é Donald, que é filho dele. Mas por que chamam Trump? Presidente Obama, presidente News, presidente Mandela. Estão pegando no apelido. Quando eu estava na Europa, diziam-me apóstolo Cutano. Eles são honores assim, mas é pai, que é apóstolo Cutano. Eu assim, eu compreendo isto. Se importa. Não fique distraído, diga, não fique distraído. Com barulho lá fora e com e fique atento à voz. Get it? A voz era Elias, porta-voz Geás. Naamã veio e diz, eu quero oração. E Geás, Eliseu ora por ele, à distância. E Naamã oferece ouro e prata. Eliseu disse, no, I don't need them. Não quero. Quando ele vai, uma outra voz vem dizer aquilo que o profeta não disse. E ficou leproso toda a sua vida. É muito importante você estar numa igreja, compreender o espírito da igreja. Não é o nome, aquelas placas que estão na estrada, aquela placa é algo físico. O espírito, the spirit. O que mais importa para mim não é quantas pessoas entram nesta igreja, quantas pessoas são salvas por dia e quantas já estão salvas, porque são essas que serão o saldo dos que serão salvos, os que irão para o céu, os que viverão com Jesus no verso 6, os que andarão no domínio com Ele, os que viverão eternamente com Ele na nova terra.
Então a sua relevância no reino de Deus depende do seu temor de Deus e da sua comunhão com Jesus. Isso é muito importante. Porque todos nós viemos aqui com muitas preocupações para Deus resolver. Mas não estamos preocupados com as coisas que Deus quer que nós façamos. Somos tão egoístas que queremos os nossos interesses acima da voz de Deus, ou acima da palavra de Deus, ou acima do Espírito de Deus, ou acima do reino de Deus. Então, quem é filho, escuta a voz de seu pai. O que o pai diz? Porque muitos estão de dizer, mas o que foi que o pai disse? Pergunta ao irmão, o que foi que o pai disse? É isso. Diga, meu pai pode ser baixinho, pode ser magrinho, pode ser escurinho, pode não ter barba branca, pode não ter cabelo branco, pode não ter careca, pode não ter barriga assim, grandinho, pode ser jovem. É meu pai. Meu. Vira para alguém e diga meu. Pode não ser nosso, mas é meu. Lot andava com Abraão. Deus não falava com Lot, mas Lot era tão abençoado só de seguir aquele que falava com Deus. Até ele chegar uma vez e dizer, não, Abraão, somos grandes nós os dois, sabe de uma coisa? Os seus pastores, os meus pastores, minhas ovelhas, as suas. Aqui é uma confusão, a terra é pequena para nós. Ok, go. Se você for à direita, eu vou à esquerda. E Lot foi escolher Sodoma e Gomorra. Quando veio aquele fogo, queimou tudo, incluindo a mulher dele, incluindo os trabalhadores dele. Lot, ele andava com Abraão. Deus nem falava com ele. Ele nem era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão andava com Deus. Eu te abençoarei, te farei uma grande nação. E Lot era tão abençoado só de andar com Abraão, só de saber que estou associado a Abraão, estou ligado a ele. Só isso só, já é suficiente. Conexão divina. Só isso. Nós nunca lemos que Lot orava, jejuava, falava com Deus, não. Mas ele era tão abençoado de andar com Abraão. Camelos, bois, cavalos, servos, trabalhadores. E o número dos seus trabalhadores, de camelos, bois, cabritos e ovelhas era tanto que quase começou a haver um problema entre os pastores dele e os pastores de Abraão. A terra já era pequena para conter a riqueza de Abraão e de Lot no mesmo sítio. Lot não sabia que essa riqueza é porque estou conectado aqui. Ele não estava a perceber isso, que aqui Deus não fala comigo, Deus fala com alguém. Eu estou ligado com esse alguém. Eu sigo esse alguém. Eu ando com esse alguém. I follow this. Eu sigo a este alguém. Se eu ser abençoado, se eu seguir obedecendo, ou se for à direita eu vou, à esquerda eu vou. O orgulho entrou no coração. Nós somos todos grandes, saber, não há espaço para esses pastores. Abraão disse, Lot, não faz mal. Se você escolher ir ao norte, eu vou ao sul. Se escolher o sul, eu vou ao norte. Escolhe. E Lot gostava de cidade, boas coisas. Ele olhou de longe, viu a cidade de Gomorra lá, Sodoma. Ele disse, eu vou para lá nas campinas de Sodoma e Gomorra. Ele foi com quem? Olha para isso. Com quem e com que Lot foi para lá?
com sua esposa, suas 2 filhas, o que mais? Seus camelos, cavalos, cabritos, para onde? Sodoma e Gomorra. Só que a escolha que ele fez estava errada. Quando ele vai, Deus diz a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, este e oeste. O que você vir eu darei, incluindo aonde Lot foi. Se você olhar, eu te dei também. Pode ir, mas eu te dei. Porque você é das nações. Não importa em que nação estiver. Basta ser uma nação, lá também. Você te dei lá também. Lá onde ele fugiu, também te dei lá. Aí o povo daquele sítio onde Lot foi era tão mau, tão pecador, e Deus queria queimar aquelas 2 cidades. Só que Deus pensou, Lot nem sabe que é um plano de queimar Sodoma e Gomorra. Está comendo bem do melhor, uma fanhara, dançar a sua música aí, lembra, eles que comiam, bebiam e davam seu casamento. Segundo Lot vai dançar, traz uma ovelha aí, leio hoje, na brasa, churrasco aí, mor, a esposa, que tal as minhas biqueiras, meu ouro? Até que a voz, Deus disse, ok, eu não vou queimar lá. Ele disse, ok, Abraão, eu quero queimar Sodoma e Gomorra. A razão porque eu não fui lá queimar é que você tem um sobrinho lá, está ligado, embora desobediente, mas está ligado a ti. Eu não posso queimar por tua causa. Abraão disse, Senhor, não queime a cidade antes de salvar o meu sobrinho. Ele nem sabia que havia planos de ele morrer, mas ele foi sábio porque alguém lhe protege sem ele saber. Toda hora ele estava aí. Hoje, na muita hoje ninfo. Hoje é caldeirada de novilho. Amanhã caldeirada de vaca. Depois caldeirada de frango. Caldeirada de cabrito. Caldeirada de... Ok, você não sabe caldeirada daqui. Os anjos estão a vir com fogo para queimar isto aqui. Você está pensando em caldeiradas. Porque Deus não está a falar consigo. Lot, sai daqui depressa. Infelizmente não leva nada. A esposa começou a correr. As minhas biqueiras, meu ouro, me descia em costas. Não estou acostumada a andar assim. Sim, as minhas regalias. Ela vira para trás. Coluna de sal. Queimou, morreu. Lot saiu. Sabe onde terminou Lot? Numa caverna. Caverna é um buraco numa pedra. Ou numa montanha. Com suas 2 filhas. Sem trabalhadores. Sem camelos, sem riqueza, tudo que ele tinha, perdeu tudo, incluindo a mulher dele. Ficou somente ele só, ele na caverna. E o último ato que ele fez foi de engravidar as suas 2 filhas. Elas deram ele de beber e dormiram com ele. E as 2 ficaram grávidas. Cometeu incesto. Lot engravidou suas filhas. E a história dele terminou onde? Na caverna. Mas Abraão, até hoje, somos chamados filhos de Abraão. Não se esqueça da história de Lot. O problema de Lot, ambição. Se ele tivesse permanecido com o de Abraão, teríamos lido sobre ele nos outros capítulos, mas ele terminou nos capítulos inferiores. A história não era acerca dele, era acerca de Abraão. Ele só era relevante enquanto estivesse ligado a Abraão. Existem fontes de bênçãos que você tem que preservar na sua vida. Custe, podem falar, fazer tudo. Aqui é onde eu bebo a minha água.
Como disse uma irmã, eu não posso cuspir no prato onde eu como. It's important. Essa é a palavra de sabedoria. Nunca se esqueça de Deus em tudo. Lembra, Lot tinha a cobertura da graça. Quando ele perde a graça, cai na desgraça. Existem dois lados da vida: graça ou desgraça, crise ou Cristo. Se alguém não está em Cristo, velha criatura é, está na crise. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Crise, vítima, vitorioso. Graça, desgraça. Luz, trevas. Céu, inferno. You choose. It's important. O diabo, tudo que ele quer de si é tirar você da fonte de água e fazer você pensar que pode cavar um poço. A instrução para a água sair da rocha veio para Moisés. Ninguém mais tirou água da rocha, porque não há água na rocha. A água só veio por causa da voz de Deus. It's very important. A importância de estar numa família e ouvir a voz do Pai. Isso é muito importante. As vozes vão te pôr muito mais longe da fonte. As porta-vozes, os porta-vozes, os barulhos. Se nós dissermos, vamos comer o elefante, nós comemos o elefante. Vamos levantar, nos levantamos. Sentar, nos sentamos. Dançar, nos dançamos. Alegrar, chama-se família unida. A dor de um é a dor de todos. That's family. Entramos todos, saímos todos ao mesmo tempo. Nós não deixamos soldados feridos morrer. Carregamos nos ombros. We can. Mas não enterramos, mas não carregamos soldados mortos. Enterramos-los e continuamos a batalha. Mas ninguém aqui veio para morrer. Eu vim, disse Jesus, para que tenham a vida, a tenham com abundância. Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Hallelujah.